Aqui no Brasil, muitas vezes, se você ataca ideias, às vezes tem pessoas que ficam um pouco chateadas sendo atacadas. Lá nos Estados Unidos não tem esse sentimento. Eles são treinados para atacar ideias, entendeu? Não leva pro lado pessoal. Não tô atacando você, eu tô atacando sua ideia. Quando você tem dados bem estruturados, simples e que ajudem você a ter convergência onde você tem que fazer melhor, é onde está a oportunidade. Então, as grandes empresas, ao aplicar essa lógica, a ideia é que elas se especializem e concentrem recursos de pessoas, das melhores pessoas, de dinheiro e tudo mais, para atacar aonde que o cliente está mais insatisfeito. Às vezes, as empresas estão tão focadas em inovação radical, quando inovar para o cliente demanda você conseguir corrigir alguns pontos que de maneira incremental você consegue e que no conjunto vai fazer muita diferença. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um dos grandes especialistas em inovação e marketing do país. Ele é PhD pela USP, foi professor visitante na Harvard Business School e professor adjunto na University of Virginia, na Darden School of Business. Ele é cofundador da Decoupling Brasil, empresa especializada em inovação centrada no cliente que usa inteligência artificial para analisar a experiência do consumidor. Ele é professor de marketing na FGV, onde coordena o mestrado profissional em marketing e também a imersão de Chief Marketing Officer para executivos C-Level. Ele é autor de mais de 10 livros, 9 casos de negócio publicados pela Harvard, com mais de 30 mil cópias vendidas em diversos países. Ele já colaborou com grandes empresas como Magazine Luiza, Natura, OLX, GM, B3, entre tantas outras. E ele foi meu professor de mestrado, onde eu tive a oportunidade de conhecê-lo, desenvolver uma amizade, agora tantas trocas desde então. Diretamente dos estúdios da Heineken Zero, Leandro Guissoni. Que prazer ter você aqui no Lugar de Potência. Prazer é todo meu, Baza. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Você falou desse episódio de eu ter sido seu professor, mas eu confesso que a hora que eu entrei na sala de aula e vi seu perfil, falei, eu acho que eu que tenho que aprender com ele, não o contrário. De jeito nenhum. E Leandro, vamos começar do jeito que eu sempre começo. Aonde a cegonha te entregou? Como foi tua infância? Você já vem de uma família de acadêmicos, consultores, estudiosos? Conta pra gente. Não, Baza. Olha, comecei... Assim, eu venho do interior de São Paulo, assim como você, que tem raízes no interior. E a minha base familiar, assim, muito boa, na base de esforço, na base de estudo, sabe? Então eu fui treinado a me esforçar para tudo que eu fosse fazer. E no interior, a infância é muito gostosa, porque você tem liberdade. Então, e meus pais, né? Eu tenho um irmão também... Sempre nos deram liberdade. Cidade menor, né? Então, ia de bicicleta para o treino de futebol, saía com os amigos à noite, com muita liberdade. E a liberdade, ela vai te gerando oportunidade de você explorar caminhos e de você se autoconhecer. Então, acho que eu tive esse privilégio e meus pais, assim, são totalmente focados em direcionar a sua vida para a felicidade e entendendo que, às vezes, é bom ter sabe, good enough. Às vezes, você tem o suficiente para ser feliz e eu sempre fui... Eles trabalhavam com o quê? Meu pai teve posições de liderança durante mais de 30 anos no Grupo Fischer, da Citrosuco. Então, nosso grande orgulho no agronegócio, né? Maior exportador, suco de laranja, um dos maiores do mundo. Então, meu pai trabalhou na área fiscal lá, liderava equipes muito grandes e tal, na área fiscal, tributária. E ele sempre falou, Leandro, evita essa área. Evita essa área. Eu faço o que precisa, eu gosto, mas... E a minha mãe... Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil local, ela era super conhecida, aposentou no banco, cuidava de contas de pessoa jurídica, então visitava empresas, vendia e, sabe, então são pessoas que profissionalmente, aliás, a minha mãe foi conhecida como a chefe das máquinas, na época que o banco implementou aquele terminal de autoatendimento. Então, eu vivia um pouco dessa transição. E você estava comentando na tua resposta anterior sobre essa fase de descobertas na infância, da adolescência, e eu ouvi dizer que você tem um passado com música aí, na infância chegou a vencer até festivais de música com a banda que você tinha. Como é que foi essa experiência aí? Talvez até o que ela influenciou na tua abordagem nos negócios? Claro.
Pois é, eu toco piano, toco guitarra, tento cantar. Então hoje eu tenho inclusive em casa um estúdio para produção musical, mas por hobby, totalmente hobby. O talentoso da família na parte artística sempre foi meu irmão. Então o que eu fazia? Eu sabia que ele era o talentoso e eu sabia das minhas limitações. Então a gente tocava juntos e aí na parte que eu sabia que eu faltava, entrava o meu irmão e ele arrasava. Então, eu acho que, sabe, teve essa questão próxima do meu irmão, que foi muito legal no período, e de empreender. Porque cidade pequena, você com banda, é difícil você ser chamado para tocar, porque a cidade pequena gosta de chamar bandas de outra cidade. Então, o que eu pensei quando eu tinha 14 anos? Eu falei, eu vou fazer um evento para promover a minha banda, conseguir patrocinadores e a partir disso vou divulgar como lançamento da banda, chamava Tribunal, lançamento da banda Tribunal na cidade e aí todo mundo lotou o evento, foi uma coisa espetacular. Fizemos alguns festivais, fizemos gravações de músicas próprias, tive essa experiência de palco, de perder a timidez, né, no palco. Uhum. Então, acho que essa questão da comunicação, de se expor em público e de empreender. Foram os 3 grandes aprendizados da minha quase carreira artística. Mas aí você recebe o conselho do seu pai de não ir para essa área fiscal e você vai buscar um curso de contabilidade antes do marketing e inovação. Como é que foi esse processo inicial e depois até a transição para marketing? Ele ficou louco, ficou maluco da vida. Ele falou, mas contabilidade? Porque ele fez técnico contábil, né? Contabilidade, Leandro. Mas, Baso, o que aconteceu foi o seguinte, eu ia para administração de empresas, né? Aí eu fui naquelas feiras de profissões, né? Porque eu fui numa feira de profissão da Unesp, e a hora que eu vi a apresentação de ciências contábeis e o tanto que você poderia conhecer de uma área específica e ir para outras, sabe? Levar esse conhecimento para outras áreas e ser uma pessoa muito valorizada na alta gestão das empresas, eu me encantei. Aí você começa a olhar, né, a importância da área financeira nas empresas e a gente sabe que a formação de administração, eu sou professor, né, administração, a gente sabe que ela é uma formação mais generalista. E a minha outra opção seria ir para a carreira de publicidade e propaganda, que eu sempre gostei, né, de marketing, um lado criativo e tal. Aí eu cheguei nessa feira de profissões, eu olhei ciências contábeis, olhei administração e fui na de publicidade e propaganda. Na de publicidade e propaganda, o profissional falou o seguinte, vocês vão se divertir muito, mas vocês não vão ganhar muito dinheiro. A gente sabe que tem os dois lados, né? Mas eu, muito jovem, ouvindo isso, eu falei, e optei por ciências contábeis. E aí depois você, nessa construção de carreira, você passou pela Coca-Cola antes de seguir para a academia, né, para o mundo acadêmico. O que te motivou a fazer essa mudança de rota e talvez como até tua mudança corporativa moldou essa visão acadêmica? Olha, na Coca-Cola, comecei muito novo lá, tinha 18 para 19 anos, no início estagiário, num dos fabricantes, eu era aquele cara que fazia visita à fábrica, sabe? Acompanhava as pessoas, era temporário por 6 meses, os meus amigos fazendo estágio em várias empresas de auditoria consagradas, e eles falavam, Leandro, o que você está fazendo da vida, né? Eu falava, eu acho que tem alguma coisa aqui interessante, né? Gostava da marca, gostava... E aí, Baza, eu comecei a observar muito rapidamente, eu sou uma pessoa muito observadora, uma habilidade que eu consigo ter é conectar bem os pontos. Eu comecei a ver onde que estavam as oportunidades para crescer na área de marketing. E que, por coincidência, se relacionavam com o que eu estava aprendendo em ciências contábeis na graduação, que era a parte financeira, trazer a parte financeira para o marketing. E aí eu via que tinha vários problemas não resolvidos na Coca-Cola em relação à mensuração de marketing. Então eu falei, eu vou me especializar aqui. Porque junta os conhecimentos que eu estou adquirindo com o que eu estou vendo profissionalmente e eu não vejo ninguém abraçando essa área aqui. E nem na faculdade. Eu perguntava para os professores como que eu mensuro o retorno sobre investimento em marketing. Eles olhavam para mim, falavam, não, ROI é coisa de finanças, Leandro, não é de marketing. Eu falava, não, mas tem que ter uma lógica, né? Eu tenho que avaliar fluxo de caixa, eu tenho que... Então eu fui muito direcionado a tentar resolver esse problema, mas eu passei por várias áreas. Eventos, relações públicas, propaganda, promoção, entre várias áreas. E aí eu fui sempre vendo onde que eu poderia resolver coisas que as pessoas lá não conseguiam resolver.
Então, eu consegui promoções muito rápidas. E aí, antes de me formar, eu estava liderando equipes na área de inteligência da Coca-Cola com muitas pessoas abaixo de mim e sendo uma pessoa-chave, né, para a diretoria. Então, assim, foi muito rápido. Eu tinha 22 anos. Aí, eu olhava, assim, sempre com admiração a carreira do meu pai, mas 30 anos na mesma empresa, e ele falava, poxa, será que isso... Totalmente linear. Totalmente linear, né? E eu falei, a hora é agora de mudar as peças. E aí tinha um professor na FEA, Marcos Fava Neves, que é uma grande referência no agronegócio. E aí ele falou, Leandro, a gente está formando uma empresa de consultoria, por que você não vem com a gente? Só que a gente gosta da academia, então você poderia aplicar para o mestrado. Eu nunca tinha pensado no mestrado. Base, eu sou um professor por acidente, totalmente acidente, sabe? E eu falei, pô, realmente a academia pode me dar subsídio para eu resolver problemas que eu estou tentando na prática e que a gente não precisa reinventar a roda. Eu comecei a ver artigos acadêmicos, e você fez mestrado, você sabe como que é? Você acha, como executivo, que vários problemas são só seus e que ninguém resolveu. Mentira. Quando eu fui ver, tinha toda uma literatura sobre mensuração de marketing, por exemplo, e aí a minha primeira reação foi, poxa, não sabia que tinha, caramba, eu fiquei frustrado, né? E tinha um professor chamado Paul Ferris, da Universidade da Virgínia, que era conhecido como o Papa de métricas de marketing. Tem um livro muito famoso dele e tal, hoje ele está aposentado. E eu falei, vamos mandar um e-mail para ele. Entrei no mestrado, mandei um e-mail para ele, e ele me deu a abertura para a gente conversar. E aí, ele me recebeu lá no doutorado, depois a gente virou grande amigo, ele virou meu co-orientador, e eu dei aula na cadeira dele na Universidade da Virgínia em métricas de marketing. Então, acho que foi essa curiosidade e de você resolver problemas de maneira fundamentada. Agora você me fez lembrar, quando eu fui fazer mestrado, puxa, eu já fui mais velho, eu fui com 36 anos, 36 para 37, mas me abriu um mundo que é da pesquisa acadêmica, que não é a leitura muitas vezes mais fácil de se fazer, mas de um conteúdo muito rico e que hoje me trouxe uma fundamentação muito forte de ter embasamento no que eu falo, buscar as referências, mas principalmente algo que eu desenvolvi para mim com a inteligência artificial ficou ainda mais fácil. Hoje, para eu estar alinhado com as principais tendências, no meu caso, gestão de pessoas, liderança e carreira, eu uso muito os estudos para entender o que está sendo pesquisado, o que está sendo mais pesquisado, o que está saindo de resultado, e a partir daí, puxa, como eu converso com muita gente no mercado, né, dado como headhunter há quase 20 anos, eu consigo cruzar. E eu acho que existe ainda uma distância muito grande entre a academia e o mundo dos negócios, e muito preconceito entre eles, né? Poxa, muitas vezes a academia vê o mundo dos negócios, poxa, mas não tem uma profundidade, o mundo dos negócios fala, bom, mas isso aqui está muito distante. Me conta, como é que foi lidar com esse preconceito dos dois lados, porque você estava trafegando nesses dois mundos? Pois eu ia para um mundo, falava mal do outro, eu ia para o outro mundo, falava... Então, realmente, existe esse distanciamento, de uma certa maneira, mas... eu gosto muito daquela frase atribuída ao Stephen Hawking, que é o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento, né? Então, eu acho que se você for buscar conhecimento fundamentado, você precisa ir para a ciência. Não tem jeito. Então, o pensamento científico ele ajuda a estruturar o pensamento do mundo executivo, do que está acontecendo. Então, acho que é isso que você viveu olhando o mestrado que você fez e aplicando na prática. Ele ajuda a estruturar o pensamento. E, na tua opinião, qual é o maior mito que o mundo corporativo tem sobre o mundo acadêmico e o vice-versa? Tá, o maior mito que o mundo... é o saber que e saber como. O que se fala normalmente é o seguinte, os acadêmicos eles sabem que, mas eles não sabem como. Os executivos sabem como, mas não sabem que. Demais. E em 2018 você foi professor visitante em Harvard. Me conta, o que faz exatamente um professor visitante? Como é que foi essa experiência? E talvez até como ela transformou sua visão sobre educação e inovação? Ela transformou minha visão, sobretudo, em empreendedorismo, viu, Baza? E vou te explicar por quê. Em educação, obviamente, mas eu comecei a entender melhor. Em Harvard, assim, o meu papel lá
eu estava escrevendo casos de negócios para a base de Harvard. Então, Magazine Luiza, na época eu estava colaborando com Fred Trajano, escrevendo o caso de transformação digital do Magazine Luiza, o caso da OLX. A OLX tinha um desafio grande de crescer enquanto plataforma. Como que uma empresa uma empresa digital que já foi startup, cresceu rápido, como que ela consegue continuar crescendo? Startups do Vale do Silício, como a Trove na área de seguros. Então, o meu papel era escrever casos e trabalhar com casos de negócios e também acompanhava, como professor assistente, acompanhava aulas. Então, lá eu fui exposto, e quem me recebeu foi o professor Thales Teixeira, que o único brasileiro, professor associado lá em Harvard, assim, um grande pensador e empreendedor também. E aí eu acompanhei a disciplina de disrupção digital, então ajudava em alguns aspectos também dessa disciplina. E recebi muitos brasileiros que iam lá, por exemplo, o Caíto Maia foi lá na palestra, teve o Brasil Conference, ajudei em alguns aspectos. Então, várias atividades. Agora, o que me transformou mesmo, olhando Harvard, primeiro, eu olhei que quando você pensa nesse ambiente de educação executiva, você fala, gente, quanta gente inteligente tem aqui. Eu olhava, eu conversava com as pessoas e a energia que você sente naquele lugar, né? Eu estava, às vezes, almoçando e você está do lado de professores como Michael Porter, no clube dos professores que tem lá. É uma coisa espetacular, espetacular. E a oportunidade de estar próximo de grandes empreendedores brasileiros que frequentam lá, né? Então, por exemplo, o Jorge Paulo Lemann, que era muito envolvido no Brasil Conference, inclusive ele me ofereceu uma carona no Uber lá, acabei falando, não, meu Uber chegou agora, né? Eu devia ter cancelado o meu e entrado com ele. Mas me provocou muito o pensamento de como você faz algo de impacto, sabe? Como que o conjunto de pequenas coisas não necessariamente leva a uma coisa grande. Então lá me moldou o pensamento sobre como você fazer algo grande. E qual a diferença de dar aula no Brasil e dar aula nos Estados Unidos? Da aula nos Estados Unidos, os alunos eles vão muito mais preparados. Muito mais, assim, eles leem o estudo de caso antes, eles se preparam de diversas maneiras. O nível de preparo, por exemplo, quando eu estava dando aula como professor adjunto na Universidade da Virgínia, na Darden School, que é um MBA dos top 5 do mundo, né? Eu tinha 31 anos na época. E aí eu dava 2 aulas por semana de 1h30 cada. Baza, eu ficava a semana inteira exclusivamente me preparando para aquelas 3 horas na semana. O nível de preparo que eu tinha que ter para entrar em sala de aula, para promover o pensamento crítico e discussão em torno de casos de negócios, num nível muito alto, muito alto. Você não pode deslizar. Se você deslizar, você perdeu o controle da turma, já era. Aqui no Brasil, parte se prepara e parte não se prepara. Então você tem que lidar muitas vezes e adaptar a sua aula. E a minha sensação é que às vezes você entrega uma aula que poderia ser metade do que ela seria se todos estivessem preparados. Mas tem a vantagem aqui do Brasil. No Brasil, o clima na aula, ele permite você... A aula nos Estados Unidos você precisa dar de uma maneira muito focada. É isso que a gente vai aprender, é isso que a gente vai falar, tá aqui o conteúdo. Não tem desvio. Não tem desvio. Só que às vezes o desvio é bom. É aquela associação livre, sabe? Aquele free association que se fala na psicanálise e em outros. Às vezes é bom. E eu particularmente gosto. Eu não conseguia aplicar isso lá. Aqui no Brasil, é uma delícia quando você vai às vezes em aula, você sabe o que você tem que ensinar, você sabe onde você tem que chegar, mas o caminho vai tendo nuances porque você vai fazendo perguntas e às vezes você cita exemplos, conceitos que nem estava previsto. Lá nos Estados Unidos, não. Lá é o teatro, que é tudo scriptado. Aqui não. Aqui você... Isso é muito gostoso. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Uma coisa que eu aprendi também que tem uma grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que no Brasil, quando tem uma discussão do case e o professor te puxa ali no cold call, qual é a tua opinião? Muitas vezes você fala, olha, depende disso. E o professor, não, tá certo, depende. Porque olha, essa situação pode ser desse jeito. Realmente depende. Nos Estados Unidos, a primeira vez que o professor te puxa para um cold call e você fala um depende, ele, aqui nessa sala não tem depende não. Você como executivo vai ser cobrado por tomar uma decisão
então eu quero saber a sua opinião agora, fundamenta ela, traz as premissas e toma a decisão. Eu falei, caramba! É fantástico, Baza, é isso mesmo. Por quê? Porque você entende, aqui no Brasil, muitas vezes, se você ataca ideias, às vezes tem pessoas que ficam um pouco chateadas sendo atacadas. Lá nos Estados Unidos não tem esse sentimento. Eles são treinados para atacar ideias, entendeu? Não leva para o lado pessoal. Não estou atacando você, eu estou atacando a sua ideia. E outra coisa, quando eu avaliava meus alunos lá no MBA, você precisa fazer uma nota em curva, então parte vai ser reprovado da turma. Um percentual lá vai ser reprovado. E a grande base dessa nota era a qualidade das discussões nos casos e nas aulas. Então, se você fala depende, você vai ser punido por causa da qualidade do que você está trazendo. Então, não é o volume de comentários, é a qualidade. E dentro dessa tua experiência, unindo o mundo acadêmico e tua experiência nos negócios, você junto com o Thales, vocês desenvolveram o conceito do decoupling, né? O desacoplamento. Me explica um pouquinho melhor essa teoria e como é que ela está evoluindo desde a primeira vez, como que ela está sendo usada pelas empresas. Maravilha. A origem desse conceito, de fato, o Thales desenvolveu olhando que muitas vezes em Harvard, né, ele lidava com professores como Clayton Christensen, enfim, o Dilema do Inovador e todas as outras contribuições, Michael Porter, e todos eles falavam ou de cadeia de valor de empresa ou da tecnologia está mudando o jogo. E aí o Thales falou, não, mas não é isso que está acontecendo, porque tem contra-exemplos, né? E só para citar alguns exemplos, BlackBerry. BlackBerry, a gente sabe, tinha uma participação de mercado em 2009, mais ou menos de 20%, 21%. 2013, 2%. 2016, 0%. Faltava tecnologia, né? Nokia. Faltava tecnologia para ela ter aquela queda de mais de 50% de participação de mercado para quase 0%, mesmo a Microsoft adquirindo ela, o braço de dispositivos móveis. Então, o Thales começou a trazer esse questionamento. E aí, quando eu conheci ele, eu estava numa fase que, sabe, eu venho dessa área de métricas de marketing analítica, de dados, e eu estava sempre muito focado em dados e, de uma certa maneira, tecnologia. Aí eu falei, olhando esses contra-exemplos, eu pensei, Baza, acho que a ficha caiu, não é a tecnologia, é o cliente. Eu mesmo em marketing, eu estava esquecendo de analisar as grandes mudanças que estavam acontecendo no comportamento do cliente. Relacionando agora com essa teoria de desacoplamento, né? Aí o Thales propôs o decoupling, depois a gente construiu vários trabalhos juntos nessa teoria. Desacoplamento nada mais é do que você olhar a lógica de inovação dos grandes disruptores, das startups que deram certo e de rápido crescimento. A lógica delas não é fazer de tudo um pouco, é fazer algo muito específico e melhor. Para quem? Para as pessoas. Tudo que elas têm são os clientes. E ela não pode fazer um pouco de tudo. Eu costumo falar, o Nubank não poderia fazer de tudo um pouco porque não ia dar certo. Então ele focou em uma atividade do cliente, com clientes altamente insatisfeitos para ter o acesso ao cartão de crédito. E ele começou lá. Então desacoplamento é uma estratégia de entrada, ou uma estratégia de você inovar buscando convergência de visão para onde as pessoas, os clientes, estão mais insatisfeitos e eu me especializo para oferecer melhores condições de tempo, de esforço ou monetária para esses clientes. Então, decoupling é uma estratégia de especialização. Então, na busca desses 3 elementos, então, ou você vai ter menos tempo gasto investido para ter aquele serviço ou para chegar naquele produto, ou ele vai ser mais barato dentro dessa dinâmica, ou qual que é o terceiro? É o tempo, o esforço e o monetário. O esforço. O esforço. Aqui. Entendi. Esforço. Tempo e esforço monetário. Sim. Isso, então, eu estou entendendo que vale para qualquer tamanho de empresa. Vale para qualquer tamanho de empresa, porque a lógica, e normalmente a gente trabalha com grandes empresas, né, Baza? Porque a lógica é levar esse mesmo pensamento para as grandes empresas. Você lida com altos executivos, você sabe, imagina quantas reuniões você já teve com uma grande amplitude de ideias e divergência de ideias. Então, quando você tem dados bem estruturados, simples e que ajudem você a ter convergência onde você tem que fazer melhor, é onde está a oportunidade. Então, as grandes empresas, ao aplicar essa lógica, a ideia é que elas se especializem e concentrem recursos de pessoas, das melhores pessoas, de dinheiro e tudo mais, para atacar aonde que o cliente está mais insatisfeito. E aí, falando de dados, tem uma plataforma muito bacana de inteligência artificial que vocês desenvolveram que captura esses dados, né? Principalmente em satisfação de clientes.
Quais foram as descobertas aí que vocês identificaram que talvez até contradizem o senso comum do mercado? Muito interessante isso, Vaza, porque a gente, de fato, analisava a satisfação do cliente aplicando questionários e tudo mais. A gente falou, acho que precisa dar um salto a pesquisa, né? A gente, como acadêmico, foi treinado para fazer pesquisa. A gente olha reviews online dos consumidores, muitas reviews. A gente falou, poxa, vamos tentar fazer o que a gente já faz bem manualmente, só que habilitado por inteligência artificial. Então a gente desenvolveu um conjunto de algoritmos. Então a gente tem um machine learning que vai e olha as reviews de toda a indústria, e qualquer indústria de saúde, automotivo, varejo, consumo, onde for, e aí transforma esse review num dado numérico de satisfação para cada atividade feita na jornada do cliente. E nesse processo, você me perguntou da descoberta, né? Pensa no setor da saúde, hospitais. Se você fosse um gestor num hospital, um grande hospital, e discutindo com outros médicos e com executivos onde inovar, provavelmente a discussão vai estar onde? Vamos comprar um equipamento médico melhor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas sabe o que a gente detectou, ouvindo a voz do cliente e transformando isso em dados? Que a grande insatisfação das pessoas em hospitais é no momento que elas chegam e precisam estacionar o carro. O estacionamento é o grande detrator aí dessa satisfação. Exato. Olha que maluco. Com mais de 26 mil observações, esse estudo a gente fez para a cidade de São Paulo, são relatórios trimestrais que a gente lança, e estacionamento. Então, sabe, às vezes as empresas estão tão focadas em inovação radical, quando inovar para o cliente demanda você conseguir corrigir alguns pontos que de maneira incremental você consegue e que no conjunto vai fazer muita diferença. Então, hospital, no setor automotivo, a gente identificou que a grande insatisfação das pessoas é na avaliação do seminovo. Aqui não tem um grande ahá, porque a gente sabia que, não sei se já passou por isso, mas eu já passei por isso, de você ter um seminovo muito desvalorizado na hora da troca. Então, olha a oportunidade que tem aqui para as montadoras melhorarem esse momento. Então, a hora que você traz dados, você traz essa convergência de visão. E falando de setores, eu sei que você sempre ficou muito próximo do varejo. Na tua experiência analisando o varejo brasileiro e americano, quais as diferenças, sejam culturais, que têm mais impactado essa adoção de inovações digitais? O varejo americano, eu costumo dizer, Vaza, que funciona como uma bola de cristal para o varejo brasileiro. Se você está vendo algo acontecer lá, em varejo de consumo, 5 anos acontece no Brasil uma mudança mais drástica. Sabe, escrevendo os casos para Harvard e fazendo algumas pesquisas, eu comecei a identificar e para mim, claro, pode ser 4, 5, 6, mas assim, acontece. Então, eu acredito que o varejo americano, ele demorou para entender o jogo de que as barreiras dos setores caíram. Então, o varejo americano, ele demorou para entender que ele estava competindo com players de outros setores. Então, olha só a Walgreens, né, de 100 bilhões de valuation para 10 bilhões. Pouco tempo. Ela foi abrindo loja, farmácia e tal, e enquanto isso a Amazon atacou, foi indo pelas beiradas, comprou a PillPack de medicamento online, a One Medical em telemedicina e aquelas urgent care, oferecendo plano de assistência primária para os pacientes, entrega de medicamento online, compra, ou seja, os disruptores vêm de fora. E o varejo americano demorou para reconhecer isso. Em compensação, o varejo brasileiro, eu acho que o varejo brasileiro absorveu essa questão da queda dos muros, mas ainda tem uma parte que não absorveu. Então, olha o que aconteceu com livrarias. Já não era, assim, claro, com os olhos de hoje é tudo mais fácil analisar, mas o que aconteceu, infelizmente, né, com a Cultura, com a Saraiva, você olhava o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Você sabia que aquilo com a Amazon em livros ou o consumidor mudando o comportamento ia mudar o jogo no setor. Só que aí, eu acredito que os executivos no Brasil, no varejo, ainda alguns deles têm a dificuldade de entenderem que, às vezes, ir até uma loja não é uma criação de valor para o cliente, é uma destruição de valor. Ele está gastando tempo e esforço.
Então, eu acho que o varejo... A não ser que seja uma experiência tão uau que vale a pena esse esforço, esse tempo, eventualmente, ser compensado por uma experiência. Exato. Mas se você for recorrer até aos filósofos, Diógenes já falava, o tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem na vida. Então, por exemplo, hoje, eu dificilmente vou a supermercados e eu faço a conta. 8 dias por semana que eu economizo, 8 dias por ano que eu economizo não indo ao supermercado, porque eu gastava mais ou menos 16 horas por mês indo ao supermercado. E aí você fala, não, mas o supermercado é legal, você leva lá sua filha, seu filho, pô, eu vou levar então no Hop Hari, não sei, entendeu? Eu vou, Netflix, 50 minutos para você tomar uma decisão do que assistir. 50 minutos em média por semana. Por usuário. As pessoas investem só para escolher o que vão assistir. Olha quanto tempo que você está gastando. Claro, para alguns é prazeroso procurar, a busca é prazerosa, mas não é para um cliente em média. Então eu acho que os desafios, só para responder a sua pergunta, das diferenças do Brasil e Estados Unidos em termos do varejo, eu prefiro olhar na perspectiva de que o varejo no Brasil ainda tem fôlego ao olhar o que aconteceu nos Estados Unidos e tentar derrubar alguns pensamentos arcaicos, mas que ainda existem. Eu adoro essa discussão que a gente está tendo aqui. Um dos cases que eu estava estudando é do Spotify, aonde eles identificaram claramente que o business deles não era ter uma plataforma com o maior número de músicas, e sim ter um algoritmo ultra potente que recomenda a música que você gosta. É isso que faz a diferença. Para mim, tanto faz ter 1 milhão de títulos de músicas lá. Se você me entregar 50 que eu mais gosto e, idealmente, me entrega mais 10 que eu nem sabia que existia e eu vou gostar pra caramba porque você tem como estilo, aqui que tá a grande vantagem. E aí, dito isso, eu já vi você falando muito que as empresas tomam muitas decisões baseadas em pesquisas de mercado enviesadas. Como identificar esses vieses e talvez até superar eles na prática? Poxa, Basa, eu achei que você não fosse trazer essa provocação aqui, estava offline. Mas brincadeiras à parte, de fato, o mecanismo de pesquisa, o Thales e eu, a gente costuma brincar, o Thales Teixeira lá de Harvard e eu, a gente costuma brincar que o Brasil é o país do carnaval, do futebol e do NPS, e do Net Promoter Score. Olha, os níveis de Net Promoter Score que a gente vê nas empresas aqui no Brasil são superiores às grandes empresas que entregam ótima experiência no cliente na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa. Você fala, gente, ou algo de especial está acontecendo aqui, ou tem algum problema. E o mecanismo de pesquisa tradicional, a gente sabe que as pessoas estão cansadas de pesquisa, de responder em questionário. Cansadas. Então, você come um lanche às vezes, você vai no Madeiro, você come um lanche. A hora que você sai, tem um totem para você dar a nota do NPS, de satisfação, de 0 a 10. Você vai na farmácia. A hora que você está no caixa, tem lá a pesquisa. Eu fui outro dia fazer uma apresentação lá para o CEO do Grupo Tecnos no Rio de Janeiro, estão baseados no Rio de Janeiro, lá na Barra. Eu desembarquei no Santos Dumont. A hora que eu desembarquei no Santos Dumont, fui ao toalete, tinha uma pesquisa de satisfação lá para você apertar o botão de satisfação com parte sanitária. Primeiro que eu não ia apertar aquele botão. Nem todo mundo lava a mão, eu não vou colocar meu dedo ali. Eu vou apertar. Mas, então assim, as pessoas estão sendo bombardeadas de pesquisa. E se você olhar, dando aula mesmo, eu percebo isso. Há 12 anos atrás, 10 anos atrás, você passava um questionário de satisfação para as pessoas do curso para avaliar a disciplina, todo mundo preenchia. Hoje, 5%, 10% vai preencher. E não porque eles não te dão valor, não quer. Não, é porque, sabe... Saturou. Então, você pegar isso de uma maneira não espontânea e outra, o brasileiro ele tem dificuldade de criticar, às vezes, um questionário como esse. Porque ele fala, imagina você dar uma nota baixa na farmácia e a pessoa do caixa está sendo tão simpática com você, mas você teve um problema no balcão falando com a farmacêutica que demorou, a receita digital não foi o link, você teve um problema lá. Você daria uma nota baixa lá no caixa, a pessoa está sendo tão simpática com você lá na hora? Você não vai dar. Então, existe um mecanismo que a gente entende de métricas de satisfação que ajudam os executivos a incentivarem áreas comerciais, atrelado a bônus e tudo mais. Mas existe outro mundo, que eu costumo falar que o risco... Imagina o conselho das empresas, você transita entre vários conselhos, né, Basa? Conselho você tem que apontar risco para sua empresa. Muitas vezes você aponta operacional, risco financeiro,
mas poucos conselheiros apontam riscos mercadológicos. Por quê? A hora que você olha as métricas dos clientes que o CEO está reportando, tá tudo lindo, maravilhoso, então não existe problema. Só que aí você está perdendo market share como empresa grande. E você está sendo atacada de uma maneira especializada por essas startups que são que nem formigas, proliferam e acham os pontos de insatisfação do cliente e vão atacando. Então, o que a gente entende é que no ambiente que você tem muitos dados disponíveis, espontâneos, manifestados pelas pessoas, você pode usar de uma maneira inteligente para olhar esses dados, estruturar e apresentar de maneira simples no nível alto nas organizações. E, Leandro, nesse ponto, eu já vi também alguns estudos que você vem fazendo sobre comportamento do consumidor, que se você observa uma crescente infidelidade às marcas. Como que você interpreta esse fenômeno de laços cada vez mais frágeis entre consumidores e empresas? Boa, Baza. Conveniência é o nome do jogo. Hoje em dia, conveniência. As pessoas, se elas tiverem que optar por algo hoje na vida, os clientes optam por conveniência e os clientes optam por custo-benefício. As pessoas hoje, com tanto de informação que tem disponível na internet, em todos os lugares, e o consumidor, principalmente mais jovem, tá? Ele está mais racional, porque ele está mais informado. Então, se ele está mais informado e ele está mais racional, você falar, não, compra a minha marca porque você sempre comprou, o vínculo emocional que ela tem com você, isso vai se tornar cada vez menos importante, porque o cliente está mais informado. Então, vou te dar um exemplo no agronegócio. No agronegócio, o agricultor, ele compra produtos químicos, né, para proteger das pragas na lavoura. Então, ao comprar defensivos químicos, produtos para herbicidas, inseticidas e tal, você tenta fazer o quê? Você tenta ter o melhor custo-benefício para você ter maior produtividade. E aí, você tem uma grande inovação acontecendo, que são aquelas marcas patentes, aquelas moléculas que são super inovadoras, você gasta milhões do seu EBITDA em desenvolvimento, faz a patente e vende. Legal. Só que elas são mais caras para o agricultor. E aí a gente começou a observar que existem, por exemplo, alguns agricultores mais racionais e informados que eles tomam a decisão pelo custo por performance. Você tem várias métricas de performance, né? Seja de semente, seja de produtos químicos. E aí, a hora que você olha isso, muitas vezes produtos que são reformulados, sabe? Moléculas existentes que uma empresa foi e reformulou, é mais barato e vai ser tão efetivo quanto, ou às vezes até melhor do que um produto patenteado. Então, o que a gente vê é uma troca de participação de mercado. Marcas grandes perdem, e que o agricultor adora, perdendo participação de mercado para outras que entraram com estratégia de reformulação. Então as pessoas estão mais educadas. Aí você fala, não, mas isso é por setor, é agronegócio. Baza. O comportamento que você tem ao fazer, assinar Netflix, usar Uber, ao tomar uma decisão em algum ambiente, por exemplo, sendo mais racional, não vai ser só num setor. É a mesma pessoa. Você vai transpor para outros setores. Então, isso precisa ser agnóstico de setor. É isso que eu vejo. E aí um ponto que, puxa, eu vejo então você defendendo a centralidade no cliente, mas uma coisa aqui que eu fico pensando, o Vale do Silício está repleto de empresas que ignoram o feedback de clientes em nome da visão do fundador, né? Acho que o exemplo do Steve Jobs é o mais famoso, que ele dizia que clientes não sabem o que querem até a gente mostrar para eles. Como é que você vê essa contradição? Boa provocação. Não esperava diferente aqui com você, Baza. Pois é. O próprio Henry Ford, né, que falava que as pessoas não sabiam que queriam o carro e se ele perguntasse, as pessoas falariam que queriam uma carroça mais rápida, né? De fato, Baza, você tem a visão do empreendedor e você tem o que você observa no mercado pelo comportamento dos clientes, ou percepções, ou atitudes. A questão é que o empreendedor, ele costuma ser uma pessoa não razoável por natureza, porque ele está questionando o status quo e padrões existentes no mercado. Então ele consegue ter uma visão, transformar aquele dado ou aquela manifestação das pessoas numa visão, numa solução que vai para muito além. Então, se você esperar que o cliente vai te dar a solução, não é por aí. Agora, se você olhar e entender essas mudanças do mercado competitivo, do cliente, e transpor isso com a sua visão não razoável para questionar o status quo das soluções existentes,
você vai provavelmente vir com algo novo. Com um iPhone, por exemplo. E dentro desse mundo saturado de informações que a gente vive, que a gente é bombardeado de informações a todo momento, como distinguir o verdadeiro conhecimento da mera informação? O valor desse conhecimento profundo numa era de superficialidade. Totalmente. Era TikTok, né? Era de curadoria de conteúdo, né, Baza? A gente falou um pouco de personalização, era de curadoria de conteúdo. Olha, eu diria que o que você pode aplicar como gestor é você tomar cuidado com os dados que estão suportando e o conhecimento que você busca para tomar e suportar suas decisões. Eu costumo dizer que ninguém vai chegar para o CEO e dar más notícias. É muito difícil, né? Você chegar para o CEO e falar, olha, nosso cliente está insatisfeito aqui, a gente fez isso. Não, você vai falar, olha que evento lindo que eu fiz, olha que... Então... eu diria que assim, a gente está num mundo populado por métricas de vaidade e a gente está num mundo populado por vieses de pesquisa e por vieses de informação via conteúdos e fontes questionáveis. Como que você supera isso? É aquela questão da ilusão do conhecimento que a gente falou no começo. Como você supera isso estudando, sendo autodidata no seu estudo e não terceirizando isso. Se você está terceirizando o seu estudo para o ChatGPT, você pode ter muita informação legal, mas saiba que tem uma probabilidade de erro. Então, na sua vida, qual que é o erro que você tolera, dado as decisões que você tem que tomar, pessoais, profissionais, ou o que for, dado as fontes que você está buscando. Umas vão ter um erro maior, outras menor. Cabe a você distinguir. E dentro dessa dinâmica, assim, puxa, eu queria voltar num ponto que a gente falou, você transita muito bem entre academia e mercado. E esses mundos têm temporalidades muito distintas, né? Acho que o mundo acadêmico valoriza a reflexão profunda e o mundo dos negócios talvez aquela ação rápida. Como que esses diferentes ritmos influenciam até a tua própria relação com tempo e conhecimento? Gera ansiedade. Esse é o primeiro ponto. E a gente sabe que a ansiedade faz parte da nossa vida e que ela pode vir para o bem e para o mal. Então, acho que o primeiro ponto por que gera ansiedade? O lado executivo e do empreendedorismo e gestão, você muitas vezes tem que resolver problemas específicos num curto espaço de tempo. E que você não precisa ter um nível de acuracidade muito parecido com o que você teria no rigor científico. Você usa a abordagem científica para resolver problemas e você tenta ser rápido. No mundo acadêmico, como você bem falou, você tem mais tempo, você precisa ter esse tempo de reflexão, de pensamento e pensar o que é o problema, para depois resolver e tratar esse problema. Então, o mundo empresarial, ele te cobra por velocidade. O mundo acadêmico te cobra por rigor. E quanto mais rigor você tem, menos relevante você é. Aí que está o trade-off. Não sei se, assim, na hora que você fez sua dissertação de mestrado, quanto mais rigor você emprega na sua pesquisa, algo que seria super relevante de impacto que você falaria para um gestor, para um CEO, vai afunilando e a sua contribuição é um tijolo. Porque ele ficou recorte muito específico. Mas é um tijolo, faz parte. A ciência é construída desse conjunto de tijolos. Então, o que você está fazendo na ciência, se você for muito bem, você conseguiu pôr um tijolo no conhecimento existente. No mundo empresarial, cara, você tem que fazer a casa para amanhã. Não, mas ela vai desmoronar daqui 5 anos. Não, mas a minha gestão é hoje. Faz essa casa. Depois a gente não resolve problema que não existe. A hora que ela apresentar sinais de desmoronar, a gente vê o que faz. Isso é difícil. E a gente está falando muito de conhecimento, mas eu queria pegar agora uma carona para o outro lado da informação, que a internet ela prometia democratizar o acesso à informação. Mas hoje a gente vê muito mais o surgimento de monopólios digitais. Como é que você vê essa contradição entre o potencial libertador da tecnologia e essa concentração de poder que existe agora? É uma concentração de poder, né, de fato. Quando você pensa nas plataformas existentes, quando você pensa no próprio Brasil, se você olhar a dominância do iFood, se você olhar que durante muito tempo ele tinha contratos de exclusividade, que depois, obviamente, teve algumas adequações legais que ele cumpriu, mas várias outras plataformas não conseguiram vir aqui no Brasil. Então, você tem dominância de algumas plataformas, a própria Amazon, o próprio Alibaba na China, Tencent, enfim, Apple, Microsoft. Então, de fato, você tem essa consolidação e ela é muito difícil, vai ser muito difícil ser rompida, Baza, porque no passado você até tinha
clusters assim, de concentração empresarial. Mas se você observar hoje, com a dominância que elas têm de dados, de tecnologia, do que elas já conhecem das pessoas, é muito difícil vir alguém de fora e falar, eu vou desafiar a hegemonia da Amazon, eu vou desafiar a hegemonia do iFood, eu vou desafiar a hegemonia do Uber. É muito, 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 muito difícil. Se você pensar no mercado de streaming, o mercado de streaming ele também é amplamente concentrado, né? E mesmo com o Netflix perdendo um pouco do share da atenção para, por exemplo, o YouTube, que é do Google e tudo mais, mas você está falando de Google, você está falando de Disney, você está falando de Warner, você está falando... Então, eu diria que essa concentração, ela é algo que, se você voltar no tempo, ela existia, né? E hoje é o momento das plataformas. Eu não vejo muita solução. A solução é você pensar como que você se conecta e coexiste. E da perspectiva do cliente, eu gosto muito de uma frase do Reed Hastings, cofundador do Netflix, quando ele começou a cobrar mais caro e cobrar também planos diferentes, que senão você ia ver propaganda e tal. Ele falou, a centralidade no cliente é igual à escolha do cliente. Se eu estou dando para o cliente a opção, ele toma a decisão. Então eu acho que assim, o cliente ele tem bastante opção. E isso é bom. E tem uma pergunta que eu estava aguardando aqui, Leandro, que você é a melhor pessoa para me ajudar a entender. O marketing ele nasce como uma disciplina focada em troca de valor. Mas frequentemente ele é criticado por criar artificialidades. Como é que você enxerga o futuro ético do marketing no mundo cada vez mais consciente que a gente está indo? Isso me lembrou, você falando, Baza, me lembrou a era Mad Men, daquele seriado, né? Que era aquele auge da propaganda das agências na Madison Avenue, que o marketing era visto como aquela atividade vai fazer você comprar o que não precisa por um dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta. Então, o marketing sempre foi algo, se você revisitar no passado, sempre foi assim, as pessoas de marketing sempre tentaram definir o que elas fazem, e as pessoas de fora sempre tiveram dificuldade em entender o que elas fazem. Então, acredito que o marketing ele vem sendo definido e a gente sabe das funções, aquela simplificação dos 4Ps, que surgiu na década de 1960, 70, produto, preço, praça ou distribuição e promoção ou propaganda. Então, é como você tem que ver o marketing. Ok. Agora, pensa nas funções de marketing nas empresas. Elas estão muito distribuídas. E o departamento de marketing vira um departamento muito tático, focado em comunicação, às vezes. Em inteligência de negócios e comunicação. E suporte a vendas. E se você observar, as outras áreas das empresas se transformaram. A contabilidade, hoje você fala do CFO. E CFO normalmente é o candidato a ser o CEO. Olha o Grupo Boticário. Quem foi o sucessor do Arthur Greenbaum? Muito próximo, eu sei que você conhece também o Arthur. Quem foi o sucessor do Arthur Greenbaum? Foi Fernando Modé, que era o CFO. Então, finanças conseguiu. Tecnologia. Quem que foi que liderou a transformação digital em muitas empresas e a transformação do modelo de negócios? Foi o CIO. Então, aquele TI, na minha época de Coca-Cola, estou vendo a Heineken aqui, né? Então, a Coca-Cola, a Heineken, na época, tinha muita ação conjunta. A área de TI, que era uma área de back-office, se transformou no CIO e protagonizando transformações no modelo de negócios. E aí eu volto para o marketing. E o marketing? A sua empresa precisa mesmo de um departamento de marketing? É essa provocação que a gente vê sendo feita. Porque, na verdade, o marketing tem que olhar ao lado da demanda. E se você olha somente atividades mais táticas do lado da comunicação e da geração da demanda e tal, você está se distanciando das altas lideranças. Então, eu acho que o marketing tem uma crise que sempre teve de definição e de importância. Mas a função de marketing, eu prefiro olhar não o que é o marketing, mas as funções de marketing são muito relevantes e às vezes subjugadas. E que conselhos você deixaria para a gente fechar esse primeiro bloco, olhando para os jovens que estão começando sua carreira em marketing? Experimente e aprenda a fazer produtos digitais. Sabe? Porque se você voltar no tempo, em 1930, você tinha uma estrutura de marketing que era por gerência de produto. Quem era gerente de produto? Procter & Gamble e tal, tinha muito poder. Aí você tinha que conhecer operação, finanças e tal, mas era produto físico. Hoje, fazer produto digital. Não é só... Não estou falando de marketing digital. Se você é muito jovem
e você está começando, é natural você tentar, até pela sua fluência com o ambiente digital, redes sociais, você falar em marketing digital, em vendas, e usar marketing digital como mecanismo de vendas. Cara, não é. Se eu fosse o Leandro com 19 anos, no ambiente de hoje, eu investiria na minha formação em marketing para aprender a fazer produto digital. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Leandro, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? A pergunta que eu sempre faço, eu tô aqui pensando entre as várias cartas do baralho, e para mim é muito difícil falar isso perto de você, né? Mas a pergunta, o que eu sempre quero saber quando eu estou entrevistando alguém para trabalhar em alguma iniciativa relacionada, eu quero saber o quanto que aquela pessoa ela pode ter de resiliência para aguentar algumas vegetais e legumes antes da sobremesa. Porque é fácil, você tá tentando, se você achou um candidato muito bom, você quer ficar tentando, às vezes a entrevista vira mais você tentando se vender e vender a vaga do que a pessoa. Aí você fica vendendo a sobremesa e você não consegue entender até que ponto aquela pessoa aguenta passar pelos legumes e vegetais. Então, o que eu procuro identificar por meio das perguntas que eu faço nas entrevistas é o quanto que aquela pessoa está disposta a fazer o que tem que fazer em benefício da função ou dos objetivos que ela vai ter. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Olha, minha esposa elencaria várias pessoas que não dão certo. Ela é arquiteta e a gente construiu a casa junto, assim, e ela me demitiu como cliente da parte de arquitetura. A gente sempre... ela fala que eu sou... acho que a parte acadêmica me deixou como uma pessoa muito, muito crítica, e a gente vai ficando... É complicado, às vezes, você discernir. Então, eu diria o seguinte, aquela pessoa que não gera impacto, ou que não tem a famosa proatividade, vamos assim colocar, não dá certo. Porque se eu falo assim, por exemplo, poxa, vamos para esse caminho, eu gosto de ser provocado, eu gosto que as pessoas que trabalham comigo vão até um pouquinho mais para depois ajudar a ter uma direção. Então, as pessoas que param aonde peço, eu não consigo. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, qual o motivo? Porque eu sou muito perfeccionista. Eu vou muito no detalhe e, às vezes, sendo bem sincero, uma autocrítica. Às vezes a gente não precisa ir tão no detalhe. Às vezes a gente pode aceitar o bom o suficiente. Então, também é um processo de aprendizado, mas as pessoas muitas vezes me criticam pelo nível de detalhe que eu levo. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Baza, a inteligência artificial, olhando a revolução da inteligência artificial, e a gente sabe a mudança no escopo de vários empregos e eu não pergunto aqui se ela vai destruir empregos, mas qual é a grande transformação do uso de inteligência artificial que você vê para profissionais de marketing? Para mim tem um elemento que eu acho que eu já talvez tenha citado parte da minha resposta que eu vou dar agora num episódio anterior, mas eu gosto muito de olhar o que a gente está tendo com inteligência artificial com o que foi a ascensão dos eletrodomésticos para a limpeza de casa na década de 50, que naquela época dizia-se que ia revolucionar a vida das donas de casa, que elas iam trabalhar só 1 ou 2 dias por semana, e na prática, a hora que você traz lavadora de louça, de roupa, aspirador de pó, ao invés dessas mulheres trabalharem menos, o que acabou acontecendo foi que o padrão de limpeza aumentou. Isso fez com que elas trabalhassem com todos esses equipamentos 5 dias ou mais para manter um padrão de limpeza maior. Então, o que eu vejo hoje, mais do que uma transformação, é uma produtividade que ela vai aumentar e vai puxar todo mundo para esse nível de produtividade que alguém sem inteligência artificial não vai conseguir entregar. Lembrando da dona de casa que quiser manter aquele padrão de limpeza sem os utensílios domésticos, ela não vai conseguir, ou vai ter que trabalhar demais e vai ficar inviável se manter. A mesma coisa eu vejo pro marketing, porque essa exigência vai ser cada vez maior e não vai ser por escolha, porque quem está fazendo bem está puxando a régua do mercado para cima. Quem não vier junto vai ficar para trás. É assim que eu enxergo. Boa. Baza, você me permite mais uma pergunta rápida para o Baza Headhunter? Vamos lá. O que falta
para a área de marketing ganhar uma posição de destaque de fato, não falo da pessoa do marketing, mas falo da expertise de marketing sendo o core da pessoa, entre conselheiros de empresas. O que falta? Eu acho que é uma ótima provocação, porque eu vejo que o mercado ele teve muitos momentos. Antigamente, se a gente colocar talvez 20 anos, o próximo CEO era o diretor de vendas. Isso. Aí de 10 anos para cá, a gente viu, como você falou bem, o CFO virando o CEO. E quando você olha, talvez, nos últimos anos, você teve casos de CIO, pessoas de tecnologia, que ganharam esse espaço. Mas ao longo da história, a gente não viu ainda esse CMO, a não ser empresas muito do setor de publicidade, que aí é outra história, levando aqui dentro dessa dinâmica. Mas para mim, eu acho que tem um protagonismo muito alinhado com o que você está dizendo, de trazer fatos e dados, a visão, a transformação, para que a partir daí você efetivamente possa conversar com o conselho e com o mercado, que é quem define quem é o próximo CEO. Então, de novo, eu acredito que o CMO ele é um cara muito bom para se vender para a empresa, para baixo e para o mercado. E eu não acho ele bom para construir relacionamento com o conselho e com o mercado de maneira geral, até para conseguir capturar as nuances e aí conseguir dar esse próximo passo. Boa, ótimo, uma aula. E Leandro, chegamos agora no momento, dona Ângela, complete a frase, eu sou esquisito por quê? Tem um pouco de toque. E qual foi a situação mais engraçada que você já passou no mundo corporativo ou no mundo acadêmico, o maior perrengue? Quando eu estava escrevendo um caso de transformação digital, não vou falar o nome da empresa aqui por causa da situação, mas quando eu estava escrevendo um caso para Harvard, estávamos eu e o Thales entrevistando os executivos dessa empresa, então CEO, diretores, conselheiros e tudo mais. E aí a gente... aquele negócio, faz uma semana de imersão, fica na empresa, conversa com todo mundo, analisa documentos, analisa um monte de dados e tal, para definir o escopo desse caso, que depois vai ser escrito e publicado por Harvard. E aí, a gente ia entrevistar um executivo muito importante da empresa, só que, sabe, a gente sentiu que ia ser muito mais pro forma, porque não precisaria, para onde a gente já estava avançado naquela semana, a gente não precisaria conversar com aquela pessoa. E aí a pessoa, ao chegar na sala, a gente falou para ela, olha, obrigado e tal, mas a gente não precisa mais dessa reunião com você, porque a gente considera que tem o suficiente para poupar o seu tempo. Para poupar o seu tempo. A pessoa saiu, bateu a porta, pá, e saiu da sala super brava. E a gente, mas... a gente ajudou a pessoa a ganhar tempo, né? Deveria estar feliz conosco. Então... Mas a vaidade do ser humano é uma coisa extraordinária. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Leandro, qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Vamos lá, eu adoro me conectar com o público, então você pode me colocar assim... obviamente fui treinado para isso durante muito tempo, então desde da minha adolescência, sempre me apresentando em festivais, música, depois dando aula, palestras, então é um ambiente que eu sinto total conforto, e acho que o meu lugar de potência sabe, a minha sensação é que eu consigo conectar muito bem situações e pessoas aleatórias para algo que faça sentido. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Acho que uma verdade acontece muito quando as pessoas são muito jovens na carreira, e acho que existe um estímulo excessivo ao empreendedorismo para o jovem. Eu sei que é um pouco contraintuitivo, mas acredito que, sabe, o jovem, a pessoa que está na graduação, fazendo estágio, tal, é legal ter uma visão empreendedora, é super importante, mas acho que precisa de alguns fundamentos e de disciplina que eu acho que o mundo executivo pode ajudar a ter. Então, eu vejo, assim, um estímulo excessivo. E, às vezes, você tem famílias que, obviamente, têm muitos recursos e que, daí, o filho, naturalmente, viveu naquele ambiente de empreendedorismo. Você tem outras pessoas que, às vezes, não têm esses recursos, mas começam a ver todos os amigos tentando empreender e ele quer empreender. E aí, o que a gente vê, Baza, você é headhunter, assim, você vai ter esses dados e fica à vontade de me contestar, mas o que eu observo são as grandes empresas procurando maneiras de atrair talentos que antes
O sonho era, você falava, trabalhava na Coca-Cola, fazia um trainee da Johnson, fazia um trainee da Heineken e tal, sonho. Hoje, as grandes empresas, elas passam por essa dificuldade. E eu acredito que o jovem precisa reconsiderar algumas coisas. Para mim, foi muito importante ter um chefe lá na Coca-Cola que me dava bronca, que pegava no meu pé, que era super... E que foi muito responsável por moldar o primeiro emprego, Baza. Te molda profissionalmente. Sim. Ele me deu um senso de disciplina e de organização que o mundo empreendedor e o mundo da startup é um mundo de alta flexibilidade e de desorganização por essência. Então eu fico preocupado com esse excesso de fomento ao empreendedorismo para pessoas que ainda não estão preparadas na parte mental e na parte de conhecimento. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Estou tentando aprender a lidar melhor com ansiedade, como eu te falei, né? Porque quando você tenta colocar a sua visão empreendedora, seja na academia, seja para você também, por meio da academia e das soluções que você desenvolve, colocar no mercado, você tem que equilibrar e lidar com vários pratos ao mesmo tempo. E além disso, a parte pessoal, né? Porque no fim do dia nós somos seres humanos. Então, tenho 2 filhos pequenos, adoro passar tempo de qualidade com eles, sou do signo de Câncer, então o signo de Câncer tem esse lado familiar. Então, sabe, você lidar com essa ambiguidade, com esses 2 lados que te levam para caminhos, às vezes, que os objetivos parecem diferentes, é difícil. Então, eu diria assim que o que eu tenho aprendido e exercitado, eu diria que passa por... Eu gosto muito do psiquiatra do Augusto Cury, que também é do interior de São Paulo. Sim, a gente gosta Rio Preto também. Exato. E ele fala uma coisa muito interessante, e que me ajudou muito a distinguir, sabe, algumas sensações. Ele fala, olha, o pensamento, ele é virtual, a emoção é real. Então, ou seja, se você está se sentindo bem, se você está pensando, às vezes você pensa assim, como vai ser daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, e isso te gera cenários que não são reais, só que isso vai transparecer na sua emoção. Então tudo começa pelo pensamento, e é isso que eu estou tentando aprender e exercitar nesses últimos 12 meses. E Leandro, eu faço essa pergunta para muita gente, mas você, até por tanto que você estuda, eu tenho aqui um interesse especial. Deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu gosto de ver muito quem são os autores e as pessoas por trás do que elas estão escrevendo e gerando conteúdo. Assim. Então, o que eu faço, seja na mídia, quando eu estou lendo algum artigo, por exemplo, Valor Econômico, ou quando eu estou pesquisando algum livro novo, ou vendo uma entrevista, um podcast legal, às vezes alguém que eu não conhecia. Eu gosto muito de entrar, por exemplo, no LinkedIn, de ver quem é aquela pessoa, ou digitando no Google, ou digitando no ChatGPT, onde for. Eu procuro primeiro entender quem que é a pessoa por trás daquele conhecimento que está sendo levado, e se o que eu vejo sobre aquela pessoa me transmite confiança. Traz um endosso. Traz um endosso. Então é o caminho que eu levo. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Tem uma pessoa muito legal para esse podcast, que é o Kenneth Correia. O Kenneth Correia é especialista em inteligência artificial, ele fala muito da parte ferramental, da tecnologia e tal, e de uma maneira muito didática, muito, muito legal. Acho que o Kenneth é uma pessoa legal. Outra pessoa interessantíssima, não sei se você já trouxe... Sabe que o Kenneth tem uma história engraçada, faz tempo que a gente está tentando marcar, eu vou até bater agenda com ele aqui. Eu fui num evento, foi em Mato Grosso do Sul. Sim. E ele que ele é de lá, né? E aí ele falou, não, Baza, muito legal, ele foi o moderador ali da discussão, no dia seguinte me deu carona pro aeroporto, tô um cara muito bacana, que eu vou mandar mensagem pra você, a gente vai tentar marcar essa entrevista agora. Caramba, olha como esse mundo é super pequeno. Eu falei assim, pô, o Baza não vai conhecer, né? Deixa eu explicar aqui. Eu conheço um pouquinho de gente, cara, nas minhas andanças pelo Brasil. Que legal. Acho que o Kenneth é uma dessas, não sei se já veio aqui no seu podcast o Guilherme Horn. Ainda não, seria muito bacana. Que está à frente do WhatsApp, né? Brasil e alguns países estratégicos, e fez muito trabalho legal de inovação no Brasil. Acho que o Guilherme Horn seria uma ótima pessoa. E deixa eu ver, então eu te indiquei uma pessoa em inteligência artificial, te indiquei uma pessoa em inovação, que é uma mente brilhante, assim. E acho que
Acho que do lado da FGV, que daí eu acho que vale a pena indicar um nome, a minha sugestão é o Gilberto Sarfatti, que você conhece super bem. O Gilberto Giba, famoso Giba. Tem feito um trabalho muito legal na FGV. Eu lidero o mestrado profissional, né, em marketing. Ele lidera várias verticais dentro do mestrado profissional, dentro de programas C-Level. E ele tem uma visão bastante interessante de educação e de empreendedorismo. Ótimo, adoro o Giba. Precisamos trazer ele aqui também. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Olha, essa questão estão tentando resolver há séculos. Né? Ou milênios, ou desde a história da humanidade. Desde a história da humanidade. Eu acho que é o estado que você está e a perspectiva que você tem do famoso copo meio cheio, sabe? Acho que acontece tanta coisa na nossa vida que você pode olhar como uma situação de infelicidade, mas você pode virar ela e desdobrar e ver algo bom daquilo lá. Às vezes leva tempo para você processar, mas é como você manifesta sua energia, seu pensamento para coisas positivas e para o quanto que você tem sorte na vida, em vários aspectos. Claro, conforme você trabalha, você quer reduzir o fator sorte no total da sua dependência. Mas a felicidade, não sei, eu acho que ela vai mudando também nos ciclos das nossas vidas. O que era felicidade para mim, a sensação da felicidade quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30, agora 40, é diferente. Mas eu acho que, sobretudo, ela passa por você valorizar tudo que você tem, ser muito grato e ser bom com as pessoas. Eu acho que o mundo precisa de pessoas mais educadas e pessoas do bem, sabe? Eu acho que a gente está no momento, em tudo, muito, muito, muito cheio de conflito, as pessoas deixam de ter empatia e isso, e às vezes apegada demais em um nível de status que gera dopamina, se você usa muitas redes sociais ou se você com bens materiais e tal. Mas, às vezes, as situações que te deixam mais felizes são as situações mais simples possíveis e hoje eu tento valorizar a simplicidade. Claro, você fala, pô, Leandro, mas você está valorizando a simplicidade, por exemplo, lembrando, às vezes, no momento que você foi e estava esquiando, ensinando sua filha a esquiar, né? Pô, para mim é simplicidade essa situação, porque eu estou passando um tempo com a minha filha ensinando algo que eu gosto, né? Que é esquiar, eu e minha esposa, a gente adora. Então, a gente ensinou ela a esquiar em Bariloche. Recentemente, vamos agora para Ushuaia. E para mim, aquele momento, sabe, junto, assim como quando eu tô com ela no evento da escola dela e vendo ela, a minha filha, fazer uma apresentação, eu fico feliz, assim como quando a gente está assistindo um filme em casa, eu fico feliz, assim como quando a gente tem algum conflito familiar que precisa ser resolvido, mas você olha o todo e você vê o quanto que você tem sorte, você é feliz, você está cercado de pessoas que sabe, está cercado de pessoas do bem e pessoas que... e pessoas que deixam você se sentir feliz. A importância Adorei, é isso. Que baita resposta. E pra gente fechar aqui, Leandro, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Boa. Olha, as pessoas me encontram no LinkedIn, Instagram, né? Instagram eu comecei tarde, né? A produção de conteúdo lá, entendendo que a produção de conteúdo, às vezes, eu falava, pô, tanta coisa interessante que eu falo em sala de aula, que discuto e tal, e não estava registrando em lugar nenhum. Então, o meu Instagram eu uso pouquíssimo para aspectos pessoais. Eu sou muito, eu não diria fechado, mas, não sei, eu acho que alguns momentos... não precisam ser compartilhados. Alguns momentos eu quero ter aquela sensação. Então, o meu Instagram, o grande foco é profissional, embora de vez em quando você tem que mostrar que é um ser humano, né? Não é um robô, uma máquina. LinkedIn também, e meu website, leandroguissoni.com.br. E acho que o que vem pela frente, né? Eu acho que eu sempre busquei entender como fazer algo de muito impacto. E eu acho que o impacto está em algumas sinergias que você cria e as competências que você tem. Eu acho que o que vem pela frente eu quero ajudar a reconstruir o mercado de pesquisa e inteligência de mercado, que eu acho que precisa urgentemente vir para essa era da economia digital
e estar presente nos altos escalões da empresa. Então, o que eu gostaria é de pegar áreas de CX e de experiência do cliente, e eu vou trabalhar para isso nos próximos anos, para que as transformações que a gente viu e falou de contador para o CFO, de TI para o CIO, aconteça para a área de experiência do cliente, para que a área de experiência do cliente possa ter palco com os CEOs e com os conselheiros. Adorei. Puxa, Leandro, muito obrigado mesmo por ter aberto a agenda. Faz tempo que a gente queria marcar esse bate-papo aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem nos escutou até aqui já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, todos os grupos de WhatsApp, que tem muito conhecimento aqui. Muito obrigado mesmo, Leandro. Obrigado, Baza. Você sabe que eu admiro pra caramba o seu trabalho. Eu sempre recomendei seu livro. Eu te entrevistei no Invest News, né? Uma época lá atrás, quando a gente tinha o projeto. E olha, você é uma pessoa, assim, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Acompanho o seu podcast desde lá do início. É um prazer estar aqui. Espero ter contribuído com o seu projeto. Tenho certeza que sim. Muito obrigado, valeu!